Eu nasci no Brasil, meu pai é brasileiro. Nasceu no Brasil aonde? Eu nasci no Brasil, na cidade de Taquaritinga, estado de São Paulo. É uma cidade pequena, próximo entre Araraquara e Catanduva, portanto no ramal da Araraquarense, antiga ferrovia, né, Araraquarense. E os meus avós, tanto materno como paterno, são da região de Milão, são milaneses. Todos os descendentes dos Brambilas são de Milão. Tanto é que na região de Milão há tantos Brambilas lá como Silva, Ferreira aqui no Brasil, Santos, Hamilton dos Santos, etc. Então é normal. Meus avós vieram para o Brasil naquela leva de imigrantes italianos, né? Uhum. E a grande maioria se sediou mesmo nessa região de Taquaritinga, Matão, aquela região. Inclusive eu de criança cheguei a trabalhar um pouco com o meu avô. O meu avô era um tipo de feirante lá do interior. Ele trabalhava com legumes, com tomate, batatas, essas coisas. Plantava ou só revendia? Não, só revendia. E frutas também. Então ele foi com esse meu avô que eu tive mais, por parte da minha mãe, que eu tive mais contato, meu avô e minha avó, porque o meu avô paterno morreu muito novo, né? Eu não cheguei a conhecê-lo. E a minha avó paterna faleceu um pouco depois, mas o meu pai já estava casado, eu já tinha nascido, mas nós estávamos em outra região. Nós moramos um bom tempo em Regente Feijó, que na Sorocabana, porque meu pai mudou muito de cidade, de locais e tal, né? Aquele tempo a vida era mais difícil, mais complicada. Os seus avós, então... Naquele tempo a mulher era do lar, ela era de casa, né? Não, ela não tinha nenhuma profissão. Eu estou falando de 1900 e nada, né? Então ela era de lá. E o meu pai, ele trabalhou em diversas profissões, e ele acabou aprendendo com um tio meu a especialidade de alfaiataria no início. Uhum. E logo em seguida, ele e a minha mãe, quando nós mudamos para Sorocabana, eles se tornaram cabeleireiros. Sorocabana, o que é Sorocabana? Regente Feijó, na região. Regente Feijó. Era a primeira estação antes de Presidente Prudente. Então tem que explicar para cá, que no passado tinha trem. As regiões eram denominadas Sorocabana, Araraquarense e davam o nome à estrada de ferro. Então, Paulista era aqui em Campinas, era a melhor estrada de ferro, e a central do Brasil ia para o Rio. Eu nasci em Taquaritinga. De todos os meus irmãos, só o Gilberto, que nasceu 6 anos depois que eu, que é de Regente Feijó. Esse nasceu em Regente Feijó. Mas todos nós nascemos em Taquaritinga. Porque aí meu pai voltou, depois de um período, para Taquaritinga, de Regente Feijó, e aconteceu o seguinte, só que nesse período o Gilberto nasceu e logo depois nós voltamos outra vez para Taquaritinga. Em 46, meu pai foi para Presidente Prudente, que era uma cidade grande, porque Regente Feijó é uma cidade pequena e não tinha muitos recursos, e nós precisaríamos estudar, principalmente meus irmãos mais velhos. Uhum. Então nós ficamos 1 ano em Presidente Prudente. Então era praticamente no instituto a maioria fazia assim um pouco de unha, um pouco de manicure, que a minha mãe fazia, mas a maioria era permanente. Era o único da cidade, porque Regente Feijó é uma cidade pequena, né? Uhum. Então eles tinham realmente um movimento. Onde seu pai aprendeu essa técnica? Ele aprendeu em São Paulo. Ele veio para São Paulo? Ele aprendeu em São Paulo. Ele era muito esforçado.
Não, E ele acabou conhecendo muito bem disso e tal. A vida dele é importante. Por isso que ele se direcionou a cosmético. Trabalhavam só os dois. A família, Só os os dois. filhos não? Era o suficiente. Não, a gente era pequeno, menor, né? Entendi. Foi uma época muito boa na nossa vida. Ah, mas imagina, uma cidade do interior, não sei o quê. E outra coisa que quando necessitava, isso foi importante você lembrar, ele saía ou sozinho ou com a minha mãe, porque não o aparelho em si, porque além do aparelho, isso nós fazíamos em casa, para não haver todo esse inconveniente das ligações, que tinha muita gente que tinha medo, elétrica. Eu queria. Então se bolou, era um sachê com produtos químicos reagentes que reagiam quando molhava e punha em cima do cabelo, eles reagiam e era isotérmico, dava bastante calor. Então era a base de permanganato de potássio e tal. Em vez de fazer elétrico. Em vez de fazer elétrico. Mas aí passava. Então a mulher levantava, esperava aquele tempo, não tinha problema, não se assustava, nada. Mas aí como é que era? Passava o líquido, enrolava. Era o mesmo líquido. No bigode, era bigodinho, isso, né? Do bigodinho, exato, chamava bigodinho, exato. Não era bob. Não era bob. Enrolava no bigodinho. Geralmente que era de alumínio. Borracha ou era de alumínio? Não, era de alumínio naquela época, para aguentar o calor. Tá, então era e era assim, cara. E aí punha o quê? Os sachês em cima? Assim? Punha ficava enroladinho, mais grosso ou menos grosso, dependendo do cabelo. Ficava enroladinho no sachê. Enroladinho no bigodinho. E depois? E depois punha esse sachêzinho com o reativo em cima e ia uma presilhinha para segurar, porque ele era grossinho. Demorava quantas horas? Não demorava, era... Qualquer 4 horas. Não, era 1 hora, 1 hora e pouco, também nem podia deixar muito. É claro que com a eletricidade, porque essas peças de eletricidade tinha tudo resistência de cada lado, muito delicada, mas tinha. É como um secador de cabelo, tudo. Então colocava, e isso aí dava uma liberdade e tal, e era muito mais fácil. E era um produto que se descobriu naquela época, essa reação, essas coisas todas. Quando nós voltamos a Taquaritinga, lembra que eu falei que a parte da família estava em Taquaritinga, exato, mas estava em São Paulo também. E outra parte em São Paulo. Então, dois tios meus, Irmãos do seu pai? Não, da minha mãe. Só que não eram eles irmãos, eram as minhas tias. Eles casaram com as minhas tias, que era irmã da minha mãe. Eles foram para São Paulo. E eles abriram um salão luxuosíssimo no Largo da Concórdia. E era um tempo que ainda não tinha o viaduto. O Largo da Concórdia tinha que atravessar a Central. Mas o salão era luxuosíssimo. Então eles já trabalhavam há muito tempo lá e estavam muito bem, porque o salão era muito fino. Era uma indústria de cosmético, mas voltada principalmente para produtos profissionais cabeleireiros. Chama assim profissional para o cabeleireiro. Justamente pelo fato deles terem o salão. Entendi. Tá? Seu pai foi trabalhar? Foi trabalhar com eles e por um período, porque São Paulo tinha um pouco de dificuldade, eles precisavam crescer, eles trouxeram a empresa para Taquaritinga. E nós ainda morávamos em Taquaritinga. Meu pai que foi para lá, você entendeu? Entendi. Só meu pai. Ele foi lá e nós ficamos em Taquaritinga. Então ele voltava cada mês e pouco e tal, né? E cada vez que ele voltava, ele fazia um filho. Eu estudei, voltei para o ginásio, para terminar o ginásio, na Penha, porque não tinha colégio estadual no Tatuapé. A minha professora do 3º e 4º ano primário, porque naquele tempo as mulheres, 99% eram professoras, não tinha outra coisa que fazer, então elas eram professoras, né? Então ela era minha professora e eu ainda no 4º ano do grupo fui trabalhar com o marido dela, que era um oftalmologista. Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, né? Porque naquela época o importante era trabalhar. Claro, eu ia meio-dia no grupo escolar e meio-dia eu trabalhava com ele. E a mesma coisa no ginásio, eu continuei por um período. Então ele era um médico oftalmologista e nesta época que eu comecei a aprender
ajudava ele em pequenos curativos, da isso, daquilo e tal, e inclusive em aplicações de injeções intramuscular. Por isso que você foi trabalhar na farmácia? Por isso que eu fui para a farmácia, porque naquela época foi quando estourou os antibióticos, a penicilina. E a penicilina precisava aplicar de 3 em 3 horas. Então... porque não tinha oral, né? Não tinha jeito nenhum. Então, muitas vezes, lá em Taquaritinga mesmo, a gente tinha que dormir na casa do doente, porque era de 3 em 3 horas. E isso chegou a acontecer um pouco até aqui em São Paulo, quando eu vim para cá. Essa farmácia aqui em São Paulo chamava Júnior? Farmácia Júnior, isso. O proprietário era um farmacêutico chamado Antônio de Branco Júnior. Porque o pai dele era Antônio de Branco. Entendi. Esta era uma... E eu fui trabalhar porque eu já sabia fazer injeção, curativos, etc. E essa época, nesse período, todas as farmácias manipulavam muito. Porque os médicos prescreviam xaropes, comprimidos, supositórios, um monte de coisa. Então formulava muito. Então nós formulávamos muito já nessa. Eu acabei aprendendo, né? Então para mim se tornou uma coisa fácil lidar com decimais, com essas coisas todas, né? Em 54 eu fui convocado para o Exército. E como eu já era um profissional da área de saúde, eu não tive escapatória. Eu fui para o pelotão de saúde era o quartel-general da região centro, chamava, era na Manuel de Nóbrega. E eu servi um ano inteirinho. Aqui. Aqui. Este foi o ano do 4º centenário e no alojamento, Hamilton, que nós ficávamos, que era em cima, a gente via a construção do ginásio. Tanto é que foi uma coincidência, nós estávamos lá vendo, quando caiu, sabe aquela cúpula principal que pesa toneladas, ela caiu de lá. E foi um desastre, andou machucando gente e tal. E a gente pensou que eles iam chamar, porque nós tínhamos ambulância, eu fui para o serviço de saúde, né? A enfermaria. Mas não houve, eles cuidaram e tal. Mas eu estava lá nessa época, nós estávamos lá. Era bem próximo, você olhava. Tanto é que era Manuel de Nóbrega do lado de cá, e do lado de lá... Abílio Soares. E lá tinha a companhia de polícia do Exército. Né? Tanto é que eles se ligavam... Deixa eu avisar aqui, minha gente, nós estamos aqui do lado. Tanto é que nós tínhamos uma amizade muito grande, porque a polícia do Exército que de vez em quando alguém cometia alguma coisa, né? Não foi o meu caso, eles iam lá e pegavam um cara. A polícia do Exército era rigorosa. E eles só escolhiam para a polícia do Exército quem tinha de 1,90m, 2m, eram os caras. E aí, nós já estávamos em São Paulo e meu pai já estava trabalhando, já não estava mais na Anaconda, mas estava fazendo alguns produtos para cabeleireiro. Foi quando eu voltei, como eu manipulava na farmácia, para ajudá-lo. Vocês ainda moravam lá na Domingos Agostinho. Só que era assim, a Domingos Agostinho era assim, essa era a Jarinu, né? Que hoje o metrô engoliu tudo, né? E nós tínhamos uma edícula, era um sobradinho, um sobrado, e nós tínhamos uma edícula do lado de cá, na própria Domingos Agostinho, e nós começamos a fabricar o cosmético ali, desocupamos, adaptamos, mas era muito pequena, era uma edícula. E aí o seu pai saiu da Anaconda e resolveu começar Aí nós começamos a fazer, foi justamente na época que fizemos diversos testes, mas isso foi da cabeça dele. E aí nós descobrimos a formulação da permanente a frio. Que aquela ideia de cabelo quente já tinha terminado, isso foi em Regente de Feijó, né? Você entendeu? E a Anaconda fabricava todos esses produtos para a Quente, o Instituto de Beleza do meu tio, que era o Instituto Fino, tinha essa máquina, tinha secadores de cabelo, essas coisas todas. Vocês desenvolveram o sistema frio, mais ou menos que época? Eu fiquei na farmácia até 56. 55, você falou. 55, então 56, devia ser mais ou menos 57. Tá. O senhor ficou trabalhando com o seu pai durante quanto tempo?
Aí eu fiquei bastante tempo porque a empresa cresceu muito, então eu fiquei até 50... Não. Virou uma empresa? Virou uma empresa. Quando que virou uma empresa? Que nome tinha essa empresa? Nós ficamos lá uns 2 anos, era Adrian Grace o nome, Adrian Grace, né? Indústria Brasileira de Cosméticos. Quando ela já pegou um pouquinho mais de porte, né? Porque depois, nessa época, no primeiro e segundo ano, nós fazíamos tudo na moita, sem... Sim, Só que porque a Permanente a Frio começou a pegar... Felizmente, esta parte moral, ética, tudo, nós recebemos do meu pai e de minha mãe, principalmente meu pai. Então, o meu pai era uma pessoa simples, não tinha estudo, mas ele direcionou a família, assim, primeiro, ele queria que nós, como ele não estudou, naquela época era difícil, que nós estudássemos. Depois, a grande preocupação dele era a parte moral, a parte ética, né? Tanto é que era interessante, meu pai nunca pegou um filho e falou, quanto você está ganhando? Você está ganhando bem? Solteiro, morando com ele, porque naquela época era assim, tudo que nós recebíamos, a gente entregava na mão da minha mãe, que ela era que geria. A vida era assim naquela época, nós éramos todos solteiros e tal, né? E eu me direcionei, pelo que eu contei para vocês, para essa parte científica, para essa parte de trabalhando com médico, depois numa farmácia e tal. Então eu me apeguei muito bem com manipulação, com essa parte mais científica. E eu, como meu pai montou esta fábrica e trabalhava com cosmético, e ele precisava dessa ajuda, eu me senti na obrigação de ter conhecimentos mais profundos para ajudá-lo, né? Essa foi a criação nossa, todos os meus irmãos, nós fomos criados dentro dessa direção, né? Então, na farmácia, e nós, todos os meus irmãos, nós nunca demos um trabalho para o meu pai de qualquer desvio de conduta, ou qualquer que seja, ou moral. Eu, por exemplo, casei muito cedo, e naquela época você precisava casar cedo, que não tinha essas facilidades mesmo íntimas que tem hoje. Toda essa... Eu casei com 23 anos, o pessoal, eu era magrinho e tal, o pessoal achava que eu era um moleque. Essa estrutura familiar, o senhor passou para os seus filhos? Tentei passar da melhor maneira para os meus filhos. Tanto é que dos meus irmãos e os meus filhos, né, e eu falo mais dos meus filhos, são 3, o mesmo pai, a mesma mãe e graças a Deus a mesma avó, que ela sempre viveu conosco. Agora nós a perdemos há uns 2 anos. Cada um tem tem um pensamento, um jeito, né? Mas o que para nós foi importante, todos dentro dessa ética, desta moral, etc, etc. O meu filho mais velho, o Rubens Eduardo, eu nunca influenciei para eles, você faz isso. Tanto é que nenhum deles é químico. É químico, né? Eu até podia gostar que fosse, ou não é farmacêutico, não importa, né? São ciências iguais. Eu nunca influenciei. Então, ele foi para engenharia mecânica, né? Agora, ele teve um grande predicado, uma pessoa esforçada e tal. E tanto eu como eles, nós fizemos, tanto quanto pôde, escolas oficiais, que no meu tempo, e mesmo no Rubens Eduardo, eram os melhores colégios, né? Eu estudei sempre em colégio estadual, porque meu pai, para estudar tantos filhos, né? Nós somos em 6 irmãos, ele teria escola pública, tudo do governo, né? E não me arrependo, porque a escola pública do meu tempo era da mais alta qualidade, né? Depois, claro, a coisa começou a ampliar, ter mais escolas públicas era difícil, então ficou complicado. O meu irmão Luiz, por exemplo, um pouco mais velho que eu, 11 meses exato, é uma pessoa inteligentíssima. Ele tentou 4 anos fazer medicina e não conseguiu.
porque só tinha ou Pinheiros ou a USP, e ele não conseguiu entrar. Então ele fez economia, fez na Pontifícia Universidade Católica, fez economia, o Gilberto fez economia, né? E depois o Luiz foi professor da Católica em estatística, porque ele é uma pessoa inteligentíssima. E, mas assim, e ninguém, isso que é importante, cada um tem um pensamento, nós nos desviamos desses preceitos que o meu pai sempre nos ensinou. Ele queria que a gente fosse honesto por qualquer jeito. E nunca inquiriu a gente, você, que nem o meu caso, na farmácia, você está ganhando pouco, etc. É isso aí não, ele não queria nenhuma reclamação de filhos, queria a conduta reta e tal, e isso ele teve de todos nós. Agora diz uma coisa, o que é preciso para ser um consultor da sua área? Olha, eu acho o seguinte, hoje tem bastante consultores em São Paulo, mas eu acho um consultor, ele deve ter primeiro experiência, porque nós levamos para uma empresa que nos contrata a experiência. E se nós não tivermos vivência profissional, né, como eu tive, eu não posso levar uma experiência para uma empresa. Não pode resolver problemas. Não posso resolver problemas, porque eu já convivi de tudo. Eu sempre tive uma relação extraordinária com Brasília, com Anvisa, mesmo em Mercosul, justamente por causa desse comportamento ético, profissional, você entendeu? Eu nunca tive, por isso que se você me perguntar qual é o seu hobby, eu praticamente sou uma pessoa de trabalho e de família, nunca tive, eu faço isso, eu jogo isso, eu fui pra cá, não posso. Nem torcer pro Palmeiras? Não, eu torço pro São Paulo. Eu tenho essa qualidade também. Até isso eu fui ético, eu escolhi. Meu Deus. Então eu acho que é muito importante. Eu acho que um consultor vai ficar devendo alguma coisa para o cliente se ele não tiver essa experiência, essa vivência, né? Então, por exemplo, se você perguntar se eu sou assim uma tendência tecnológica, eu me considero mais generalista por tudo isso que eu passei, né? E sem querer acabei caindo na área de adoçantes, edulcorantes, que eu acabei me aprofundando, projetos de fábrica, uma opção de coisa, né? E internacional, fui para cá, fui para lá, conheço profundamente a legislação. E conhecendo a legislação, isso é muito bom, porque eu conheço formulações, conheço os produtos, né? E de um consultor eu acho que é isso. E é uma coisa lógica, eu automaticamente, quase que obrigado, eu me transformei num consultor, né? Porque embora já estou aposentado, assim, teoricamente, mas eu tenho por obrigação, tenho a família que ainda trabalhar, e não estou calculando, não. Por parar por enquanto. Não estou considerando, só se eu não tiver essa possibilidade, né? Mas eu estou aí na luta, estou brigando. Não pensa em parar tão cedo, né? Não penso em parar tão cedo, não. Né? Tá bom. Mas o meu comportamento ético sempre foi assim, etc. O Gradin, quando eu fui para a presidência, costumava dizer, você é muito inocente, você vai se ferrar porque não é assim, eles vão tentar te passar para trás e tal, mas eu nunca me preocupei com isso. Eu sempre achei o seguinte, como eu não faço nada de errado com ninguém, procuro não fazer, eu acho que todo mundo, ninguém vai fazer nada de errado comigo. É essa a minha ética e tal. E passei isso para os meus filhos e a gente está levando as coisas assim, né? Ok. A grande verdade é o seguinte, Hamilton, por todas as empresas que eu passei, né, eu nunca saí de nenhuma com problema, o pessoal me respeita, me chama até hoje, você entendeu? E me conhecem, quem eu pude, eu procurei ajudar na ABC, fora da ABC, né? Então eu realmente nunca tive
nenhum atrito. Então é essa a minha conduta profissional, ética, moral.